Hoje é o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Animais. Você pode estar mais familiarizado com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que também é comemorado hoje. Olá, o meu nome é Indira Nimer e eu sou membro da Ética Animal. E neste vídeo eu pretendo apresentar para você o Dia Internacional dos Direitos Animais. Por que ele é uma data tão importante? E por que a ética animal, assim como muitas organizações ao redor do mundo, estão tão empenhadas na divulgação dessa data? Na nossa sociedade, os interesses dos animais costumam receber pouca, ou mesmo nenhuma atenção. Eles são utilizados para todos os tipos de propósitos e raramente recebem ajuda quando são vítimas de doenças ou acidentes. Isso acontece porque os animais são vítimas de discriminação. Assim como certos grupos de humanos são vítimas de discriminação, como racismo, sexismo ou homofobia, os animais são vítimas de especismo. Os animais têm a capacidade de sofrer e de ser afetados por aquilo que acontece com eles. Eles precisam ter os seus direitos defendidos, tanto no campo ético quanto no campo legal. E é disso que se trata o Dia Internacional dos Direitos Animais. Desde seu surgimento, organizações de defesa dos animais realizam palestras, eventos e ações de ativismo nessa data, para exigir respeito aos animais não humanos. O termo especismo foi cunhado nos anos 70 pelo filósofo Richard Ryder. E como você já deve saber, o especismo é uma forma de discriminação. Consiste em tratar pior e de maneira injustificada aqueles indivíduos que pertencem a uma determinada espécie ou a determinadas espécies. Muitas pessoas defendem que os animais não merecem consideração moral, por serem menos inteligentes que humanos, por serem menos poderosos que humanos, ou ainda por não possuírem alguma condição ou qualidade especial que apenas humanos possuiriam. Mas é importante ressaltar que muitos humanos não possuem essas qualidades. Bebês não são tão inteligentes quanto o ser humano adulto. Pessoas vulneráveis não possuem poder na nossa sociedade. Mas não se defende que esses humanos devam ser explorados. Muito pelo contrário, o fato desses indivíduos serem vulneráveis é o que garante uma maior proteção aos seus interesses e bem-estar. Saber que uma discriminação existe é essencial para saber identificar quando e como ela acontece. Quanto mais invisível e ignorada for uma injustiça, maiores são os danos que ela causa. Estar vivo é o mesmo que ser senciente? Para responder essa pergunta, vamos examinar o que é senciência. Senciência é a capacidade de ter experiências. Não é a mera capacidade de reagir a estímulos, como por exemplo fazem as plantas. Os seres sencientes são capazes de transformar esses estímulos em experiências. Sentir é dar significado aos estímulos que recebemos. Sentir prazer ao comer determinados alimentos. Evitar o contato com fogo, porque sabemos que ele pode machucar. Sentir nojo de alimentos que já nos fizeram mal no passado. Todos esses exemplos são capazes de mostrar a diferença entre simplesmente reagir a um estímulo e reagir a um estímulo de forma consciente, dando significado a esse estímulo. Assim, podemos afirmar que ser senciente não é o mesmo que estar vivo. Graças a várias evidências científicas, temos muitos indicadores de que os animais não humanos são capazes de sofrer e de sentir prazer com suas experiências. A capacidade de experimentar sofrimento e prazer não acontece por mágica. Um sistema nervoso minimamente centralizado é necessário para que possamos receber estímulos e criar as condições para que apareçam as experiências desencadeadas por esses estímulos. Além de seres humanos, muitos animais possuem um sistema nervoso central, como é o caso dos vertebrados e muitos invertebrados. A senciência é o que torna alguém digno de consideração moral, já que considerar alguém moralmente significa evitar prejudicar e buscar beneficiar esse ser.
Defender uma espécie ou um ecossistema não é o mesmo que defender um indivíduo que pertence a essa espécie ou que vive nesse ecossistema. As campanhas em defesa do ambientalismo mostram os animais como vítimas do impacto ambiental. E isso pode nos levar a crer que o ambientalismo defende os animais enquanto indivíduos, mas isso não é bem assim. Se observarmos campanhas ambientalistas, vamos notar que a meta em geral é proteger o todo, espécies ou ecossistemas, mas não os indivíduos sencientes. Uma maneira de entender bem a diferença entre ambientalismo e defesa dos animais é imaginarmos uma história completa do nosso mundo, desde o começo até o final dos tempos. Os critérios que ambientalistas e defensores dos animais usariam para avaliar quão boa foi essa história seriam muito diferentes. Defensores dos animais avaliariam com base em como os seres sencientes seriam prejudicados ou beneficiados ao longo dessa história. Por exemplo, a quantidade de sofrimento e de mortes. Já ambientalistas avaliariam com base em quão preservadas estariam certas entidades não sencientes, como espécies raras de plantas, por exemplo. Por causa disso, poderiam dizer que uma história de mundo é melhor mesmo que ela contenha muito mais sofrimento e morte. Se nós pudéssemos olhar para a história completa do nosso mundo, desde o começo até o final dos tempos, como nós gostaríamos que fosse essa história? Repleta de dor e sofrimento, ou com a maior quantidade possível de bem-estar para os seres sencientes? Em geral, nos concentramos muito no que vai acontecer agora, ou num futuro muito próximo, e acabamos ignorando os problemas que os seres sencientes do futuro vão enfrentar. Isso significa que os seres sencientes do futuro são desconsiderados, ou considerados em menor grau do que os seres que vivem hoje. Para visualizar melhor esse ponto, é útil lembrar que os defensores dos animais do século XIX não tinham ideia do surgimento das granjas industriais, algo que traria uma quantidade gigantesca de sofrimento e morte aos animais. E é muito provável que nós, hoje, estejamos na mesma posição que estavam esses defensores, sem saber ao certo como vai ser o futuro e que tipo de problemas esse futuro vai trazer. O futuro é incerto. Melhorar o mundo implica em questionar o especismo, em trazer o problema da relevância da ciência para a consideração moral. Isso sim pode fazer com que as pessoas mudem suas atitudes e melhorar a vida dos seres que ainda vão existir. Esses são conceitos que nós, da ética animal, consideramos serem básicos quando o assunto é defesa dos animais. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser entrar em contato conosco, você pode fazer através do nosso site ou mandar um e-mail info@animal-ethicas.org. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e nos siga nas redes sociais. Tchau!